Bem-vindos ao Sonho Falado. Hoje estamos aqui com a Estela Prado. Obrigada, Oi. viu? Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E conta um pouquinho de você, Estela. Primeiro, se apresenta pro pessoal aí te conhecer e depois a gente vai puxar papo aqui. Bom, boa tarde, meninas. Caio, boa tarde. Boa Sonho tarde. Falado, é um prazer estar com vocês. Já acompanho vocês desde a primeira temporada, então é muito bom estar aqui. Falar de mim, bom, eu nasci em Botucatu, uma terra maravilhosa, que eu gosto muito. É um lugar agradável, né, para se morar. Sou casada, 29 anos de casada, tenho 2 filhos, o Matheus e a Marina. Matheus, 29, acabou de fazer. Marina, 24, na semana que vem. Meus filhos, eles estavam estudando em Foz do Iguaçu, fazendo medicina, e era um sonho deles, né, fazer isso. Eu vim para Bauru há mais ou menos 30 anos atrás, 32 anos atrás. Bastante. Bastante. O que você veio fazer aqui em Bauru? Vim para estudar, vim fazer psicologia, minha turma foi a primeira turma de Unesp de Bauru, né? Então, assim, é um marco pra gente. Sim. Essa chegada aqui em Bauru. Então, fiz psicologia, uma faculdade que eu sempre quis, sempre gostei, lidar com as pessoas. Todo mundo que vai lá para psicologia tem também uma busca, né, de autoconhecimento, verdade. de aprender sobre Você teve si. uma outra coisa, né, que você encontrou também no curso de psicologia. Encontrei Marcelo, né? Encontrei o Shell, meu marido hoje, né? Aquelas histórias de faculdade, sabe? Sei. Quando você não espera, acontece. E eu e o Marcelo, a gente se encontrou lá. E foi um encontro de almas mesmo. Você era bichete Demais. dele, não era? Na Ele verdade, tava antes já, não tava? ele já estava. Ele tinha trancado a faculdade, porque era o B. E aí, ele voltou quando encampou o Nesp. Então, já estava propício voltar para a faculdade. E ele me viu no trote. Quando ele me viu, ele já mirou, né? Falou assim, essa daí que eu vou chegar. Gente. Foi a primeira vista, assim, né? Foi. Mas pra gente se encontrar de verdade, foi 1 ano depois. Na verdade, é uma história muito maluca, assim, né? Minha e dele, do nosso encontro e de tudo que a gente viveu. Porque eu vim comprometida de Bauru, de Botucatu. E, por incrível que pareça, a família do meu namorado é a mesma família do Marcelo. Meu Deus! Ela queria ficar na família. Ela quer ficar de gente. qualquer Ela jeito gostou da ali. família. Uma história bem legal, porque o meu ex-sogro e meu sogro, eles eram primo-irmãos. Nossa! Sim. Então, o Marcelo e o seu ex, primos de Primos segundo grau. de segundo grau, gente. É uma coisa assim, né? É uma história bem diferente. E assim, nesse 1 ano que eu estava na faculdade, eu estudei. A minha melhor amiga foi a namorada do Marcelo. Meu Deus! Caminho, tinha que se encontrar, não tinha jeito. Sim, mas foi algo assim, foi acontecendo, Sim. né? Eles romperam, eu rompi, ela já estava com outra pessoa e aí a gente se conheceu. E foi muito legal. A partir disso, nos tornamos muito amigos, a gente foi se aproximando até que a gente resolveu ficar junto de verdade. E nesse meio tempo da faculdade veio o Matheus. Meu filho mais velho, meu primogênito. E foi nesse tempo que a nossa vida foi se estruturando, um grande aprendizado, né? Porque jovem, Sim. me tornando mãe, né? O Marcelo pai, estudando e querendo os nossos sonhos, né, acontecendo. Isso foi um grande desafio para mim e para o Marcelo, né? Estudar e ter o nosso filho. Imagino. Então a gente batalhou muito. Para mim foi muito assim peculiar esse tempo. Por quê? Porque o Matheus era pequenininho, a gente, né, pensava, agora sou mãe. Que desafio é esse, né, de ser mãe? E aí eu fiz uma opção de cuidar dele por um tempo e depois voltar para a faculdade. Aí ele cresceu um pouquinho, 2 aninhos, aí eu voltei para a faculdade. Perto de me formar, eu engravidei da Marina. Aí a Marina fez parte da minha pós-graduação. Né? Quando eu me pós-graduei na sistêmica, em terapia familiar.
Mas tudo foi muito maravilhoso. Sim. Porque o meu maior prazer foi ter me formado com o meu filho dando a mão para mim, eu recebi meu certificado, e a minha filha na barriga. Lindo. Então, os dois participaram da minha formação. E me fala uma coisa, esse desejo de ser psicóloga, quando que isso veio, assim? Começou quando na sua vida? Olha, na verdade foi assim. Primeiramente, eu queria fazer medicina. Meu pai sempre trabalhou dentro da Unesp. Eu me interessava muito pela área de saúde. Também minha mãe foi enfermeira. Então, a gente, assim, sempre teve um olhar para essa área, né, da saúde. E eu sempre gostei muito, eu lia muito. E eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu conheci uma aeromoça. E ela era professora na escola de inglês que eu estudava. Além de aeromoça, professora de inglês, né, no tempinho que ela tinha, ela era psicóloga. Nossa, ela fazia muita coisa, hein? Ela é o pai. 3 empregos. Ela era o pai do Cri. Ela é o pai do Cris. E ela falava muito que ela gostava, ela não exercia, mas ela amou muito fazer psicologia. E aí eu fui ler sobre psicologia. E quando eu comecei a ler, ela me deu uma coleção só sobre psicologia, psicologia comportamental, cognitiva, enfim, desenvolvimento, e isso me chamou muito a atenção. E me identifiquei com a psicologia. Prestei medicina, tentei, mas não consegui, aí eu falei, vou prestar psicologia. E a partir desse momento que eu entendi um pouquinho que a psicologia também conhecia um pouco do ser humano, Sim. profundamente, na verdade, né? Eu falei, é a minha cara, a psicologia é um caminho que eu quero trilhar. E foi aí a minha escolha por psicologia. E amo o que eu faço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história aí, na profissão. Na psicologia. Tá, me formei. Logo que eu tava assim, já pra formatura mesmo, eu tive minha primeira paciente fora do estágio, né? Sim. E já foi um grande desafio. Então, eu comecei já com o pezinho lá na formatura, mas já comecei a atender e fui logo para a área clínica. A primeira área que eu fui foi a área clínica e era uma área que eu sempre olhava com carinho e sempre chamou muito a minha atenção, a área clínica, porque é uma área que você tem muita proximidade com a pessoa. Sim. E é muito minha cara. Eu gosto de estar perto das pessoas. Gosto de ouvir as pessoas, as minhas percepções do ser humano, eu sinto que são bem profundas. Então, eu fui para a área clínica, me formei já, fui para pós e já montei um consultório com uma amiga. Fomos no desafio, né? Recém-formada, aquela coisa como que vai ser, será que eu tô pronta? Porque a gente sempre acha que precisa de mais, né? Sim. Mas eu sempre na minha vida encarei os desafios. Eu falei, eu vou ter que fazer. Isso é verdade, gente. Eu conheço a Estela há muitos anos. A Estela foi minha primeira psicóloga. e ela nunca teve medo, assim. Eu sempre admirei isso nela, de ela não se diminui frente aos obstáculos, sabe? Desse tamanhozinho que ela é, né? Porque a Estela é pequenininha, gente. Ela é destemida, Mas então. ela tem uma coragem. E isso é muito característica sua mesmo. É verdade, Ju. E a Ju, assim, foi assim, um grande prazer cuidar dela. Foi no momento que ela Eu tava começando psicologia. E Ela conta pra gente o negócio aqui. Foi fácil? com a Ju, Eu era apenas um bebê na época. ela era bem novinha, né? Tinha muitas questões, viu, Caio? Tinha questões sentimentais, profissionais. Canceriana, né, gente? Vamos combinar tinha aqui, né? desafios ali, tá? Mas foi uma época muito boa, né, Ju? Foi muito bom. A Ju faz parte desse meu início de carreira também. E aí eu fui na área clínica por uns 8 anos só na área clínica. Até que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa escola, né? A Escola Guedes de Azevedo, que ela tem 95 anos de história aqui em Bauru. Mas ela hoje ela foi vendida em 2021. Fechou recentemente. Fechou recentemente, mas eu fiquei lá por 20 anos.
Nossa. Eu lembro, 20 você anos. começou como professora. Eu comecei como psicóloga. Eu entrei como psicóloga escolar para atender pais, alunos e professores. Só as buchas, hein? Só as buchas. Só as buchas. É um desafio escola, né? Educação exige muito da gente, uma percepção muito aguçada do meio que você está, porque são pessoas com valores, culturas diferentes, né? Conceitos familiares muito diferentes. Cada família é um mundinho diferente. É um universo peculiar, né? Então, eu comecei como psicóloga, aí a escola implementou um novo método pedagógico e eu fui ser professora de empreendedorismo e ética. Gente, tinha que... Por que não tinha isso na nossa época? Deveria ser matéria obrigatória. Com certeza. E aí você aproveitava esse espaço. Eu lembro que nessa época a gente trocava, conversava bastante. Ela aproveitava esse espaço do empreendedorismo, ela trabalhava muito as emoções dos alunos também. Isso. Algo tão necessário, né? Exato. Pois é, e eu trabalhava mesmo o ser empreendedor para a vida, escolhas, né? A ética, a gente trabalhava muito os dilemas morais, essa questão do ser no mundo, né? Estar no mundo. Como que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? O que eu quero fazer? Então, meu olhar sempre foi para desenvolver as pessoas mesmo. E trabalhar com a criança e com o adolescente dentro desse contexto do empreendedorismo foi algo maravilhoso dentro da escola. Nós vimos, assim, muitos alunos que hoje já são pessoas formadas, têm sua carreira. Você lembra de alguma história, assim, específica de algum aluno que desabrochou, assim? Várias. A gente tinha um aluno que ele, entre tantos nomes, né? Então, são várias Anas, Marias, Guilhermes, né? O Guilherme era um aluno que, pensa, todo dia você tinha que buscar o Guilherme no pátio, porque ele saía da sala, ele era hiper agitado. E a gente sempre cuidando dele. E quando ele foi ser meu aluno no Fundamental 2, o Guilherme ouvia atentamente o que eu falava, mas, assim, a princípio, você olhava para ele e falava assim, acho que ele tá só presente aqui, né? E passou os anos, ele, né, foi um aluno na minha aula muito legal, ele participava, mas aquele jeitinho dele, né? E ele falava assim, professora, pode deixar que na hora certa isso vai fazer diferença na minha vida. E aí passou os anos e o ano de 2021, um pouco antes da escola ser vendida, ele foi até a escola. E ele entrou do mesmo jeitinho que ele entrava sempre, correndo no pátio. Você conhece a escola, Sim, né, Ju? Sim, conheço. E ele entrou, eu falei, nossa, quem que é aquele que tá correndo? Aí eu falei, nossa, eu conheço essa corrida aí. Era o Guilherme. E ele entrou, ele me abraçou a outra coordenadora e falou assim, Estela, eu quero te agradecer. Eu falei, puxa, por quê? Que bom. Ele falou, olha, eu me formei advogado, hoje eu trabalho com área financeira, investimentos, trabalho na área do direito, mas tudo que eu sou é porque quando a gente estava aqui com você e tudo que você disse para nós que iria acontecer a partir do momento que nós tivéssemos autoconhecimento, soubéssemos gerir as nossas escolhas, ter conhecimento do outro, trabalhar com nossas habilidades sociais, nós entenderíamos qual é o nosso papel. E eu entendi. E toda escola deveria ter 2 matérias, empreendedorismo e gestão financeira. E eu fiquei muito feliz. E tem muitas Facilitaria outras, né? bastante algumas coisas. A vida ficaria Não entendi porque você me olhou nessa, Ju. Não, gente, eu tô falando pra mim. Eu sou uma vocês são pessoa meus assim, companheiros. completamente controlada financeiramente. Gestão financeira 100%. 100%. Enfim, eu Ok. tenho vários alunos que hoje me encontram e falam, Estela, tudo que você trabalhou com a gente dentro desse desenvolvimento da pessoa e de escolhas para a vida aconteceu exatamente como você falou. Então foi um momento muito bom para minha vida. Aí logo na sequência eu fui ser professora de habilidades socioemocionais, um trabalho maravilhoso. Eu trabalhei com o método do Live, que é do Rio de Janeiro. O Caio Lobianco, né? Caio é fantástico. Ele desenvolveu lá esse método e foi muito bom porque a gente trabalhou desde
de maternal 1 até 9º ano. Então, era uma sequência de desenvolvimento humano dentro da escola. As necessidades de cada fase. Isso. E trabalhar emoções mesmo, o sentir, o pensar, né? Como você tem um pensamento crítico, como que você é criativo. Foram, nesses 20 anos, foram momentos maravilhosos. E depois eu fui ser coordenadora de educação infantil. Aí eu fiquei como psicóloga e coordenadora. Aí o LIVE eu passei para outra profissional. Porque não dá, né, gente? Não dá. Mas é uma pessoa só, né? Por incrível que pareça. Sim. E o consultório, né? Imagina. Sim, então eram muitas coisas, né? Mas foi uma experiência maravilhosa para minha vida. Porque onde quer que estejamos, você está sempre em contato com as pessoas. Sim, o tempo inteiro. E esse contato te aproxima das necessidades, também das competências das pessoas. E tudo isso é importante hoje, para que a gente possa, né, entender a nós mesmos também. Reflete, né? Uma outra coisa interessante da Estela é que ela nunca para de estudar. Toda vez que a gente se encontra, conversa, ela sempre tá fazendo um curso, tá fazendo alguma coisa. Verdade. Fala um pouquinho sobre o seu caminho de autoconhecimento, porque a gente sabe que isso reflete muito na nossa profissão, né? Com certeza. Eu me formei, como eu falei, depois eu fui fazer uma pós na área sistêmica, que a gente trabalhava análise transgeracional, então você trabalhava genograma. Nem se falava em constelação ainda, não se falava, era análise transgeracional. Então foi um momento muito bom, excelente, a gente fez um trabalho muito legal com pessoas, né? Foi estudos de caso vivenciais. Depois eu fui fazer coach pessoal e profissional. Aí eu fui fazer... Não, ela não para. Daí eu fui fazer também um curso na área jurídica, porque eu fui prestar um concurso de psicólogo do judiciário. Senhor. Aí eu fui fazer MBA em RH. Só umas coisas assim Aí rápida. eu fiz algumas aulas na sistêmica da constelação familiar. Também vou palestrar, fui fazer CIPAT nas empresas, então você vai estudar também essa área. Um pouquinho de cada coisa, né? E dessas, qual te impactou mais, pessoalmente? Para minha vida foi a área sistêmica, porque foi o momento que eu pude fazer uma retomada da minha família de origem, de quem eu sou dentro dessa família, quais são as crenças que nós trazemos, né? Porque isso todos nós trazemos. Então foi um momento de muito autoconhecimento, foi de profundidade humana. Foi um resgate da Estela mesmo. Foi assim, um resgate, foi olhar para mim, foi me conhecer. E um outro curso que eu fiz também que me impactou foi o coach. O coach também traz para você um autoconhecimento e te mostra as possibilidades para você se desenvolver. O coach nas mãos certas é maravilhoso. Com certeza. Eu já passei pelo coach nas mãos erradas, e aí... que é algo que, assim, que eu percebo que o preparo para ser coach, ele é muito delicado. Claro que a gente tem profissionais e profissionais Sim. em todas as áreas, mas o coach ele vai também olhar para o psicológico das pessoas, Sim. muito ainda. E você precisa estar funcional, e o coach ele precisa ter conhecimento primeiro de si, né? E depois de quem é o outro, porque o seu coach ele precisa de alguém que tem essa habilidade de perceber se ele é funcional para aquele momento ou disfuncional. E se ele for disfuncional, ele não pode continuar o coach. Ele tem que ir para terapia, fazer um trabalho de autoconhecimento, que hoje eu falo muito a profundidade do eu. Nós olhamos para nós e você fala assim, eu sou um iceberg, eu me conheço, você olha a parte externa, gigantesco. Mas quando você mergulha na profundidade... camada atrás de camada, né? A gente não termina esse processo. Não termina, porque é muito profundo. E o mergulhar em si exige muito de nós, né? Exige muito. Exige Posso te fazer uma pergunta? Pode, Talvez eu vai. entre aqui numa polêmica. Mas enfim. Eu tô... eu tô elaborando a pergunta, mas eu queria perguntar assim um pouco. Você não acha que o coach,
você se encontrou tanto porque você aprendeu aquelas técnicas ali, aqueles métodos, mas existe uma interdisciplinaridade, existe toda uma história, existe todo esse tempo de psicologia uma base, e tal. né? E eu queria que você... Vamos discutir um pouco sobre essa banalização do coach. Sim. Porque não é só pegar um Instagram aqui e motivar as pessoas. Eu acho que é importante falar sobre coach, sim. Eu acho que é muito marginalizado. Sim. Mas, ela tem uma puta de uma base, sabe? Assim... E aí, ao meu ver, você usa o coach... com o seu conhecimento, entendeu? Então, é uma ferramenta para você trabalhar coisas que você já tá trabalhando há muito tempo. Tem gente que, tipo, faz um curso de coach online, compra um livro e, eu sou coach, eu vou desenvolver pessoas. Sim. E tem gente que cai, né? Muita gente. Olha, Caio, eu fico muito feliz até de você fazer esse questionamento, porque na minha percepção passa por esse crivo, tá? De que ser um coach, como a gente viu aí agora, isso, né, parou um pouquinho, né? Já tá até mudando o nome, agora você tem mentores. Só mudou a Mentoring. Aí, ó, se você compra minha mentoria hoje, só hoje, clicando nesse link, arrasta pra cima, por 12 de 1950. Por 997. Você tem pessoas que realmente vão lá, estudam, se aprofundam, passam anos, décadas se preparando. Isso é uma coisa. Agora, uma formação, porque você só está privilegiando o que você vai ganhar por ser um coach, né, por uma propaganda, é muito delicado. Na minha percepção, quando você traz para o coach a psicologia positiva e quem se forma acha, então agora eu tenho um conhecimento ali porque tem a psicologia positiva. E fala do ser humano, é muito mais do que isso. Sim. Ter conhecimento das estruturas que nós, seres humanos, temos. Sim. Então, assim, nós psicólogos, né, Joana? A gente estuda no mínimo 5 anos para No você ser mínimo. graduado. Para você se graduar num conhecimento de estrutura psíquica, emocional, desenvolvimento, patologias. Psicopatologias. E uma série de coisas que são muito intensas, né? Para que você possa sentar com alguém e trazer ferramentas só para aplicar e ele sair dali e aplicar aquilo sem ter, na verdade, a funcionalidade, que foi o que eu disse. Sim. Uma pessoa, para poder usar as ferramentas do coach, ela precisa estar funcional. E o que é estar funcional? Ela precisa ter autoconhecimento de si, ela precisa conhecer suas fragilidades, seus pontos fortes, quais são suas fraquezas internas, quais são os conflitos trazidos, quais são as crenças que ele carrega. É muita coisa, né, gente? Então vamos lá, né? Vamos O pensar. ser humano é um infinito. Não, e eu acho assim, pelo menos o treinamento que eu fiz de coach, eu já fiz coach, eu só não coloco no meu currículo. Eu sou coach, eu fiz uma formação em coach. Eu sou coach. Gente, eu não vou publicar esse episódio, mentira. Mas é que assim, você faz um treinamento, a gente faz uns treinamentos e tal, aí aquilo traz muita coisa à tona, gera muita emoção, mas eu vejo como um negócio muito momentâneo, velho. Então você sai impactado, trabalho, né? Você fala, não, eu sou coach, eu vou impactar pessoas e tal, porque eu assisti minha criança nesse treinamento de, sei lá, 2 dias. E eu acho que é importante a gente pensar nisso, sabe? Nessa segunda temporada do podcast, a gente tá muito pensando em falar sobre processos. Sim. E para as pessoas entenderem que nada é fácil, que tudo tem um processo. E que nem sempre é gostoso, né, esse processo. Muitas vezes ele é bem doloroso. Exatamente, Aí, e quando não a gente entra nas existe. linhas, né? Com certeza. E não existe receita do bolo, não tem uma coisa fácil, não é assim. Gente, eu não tô demonizando o coach aqui, pelo amor de Deus. O coach é uma ferramenta muito legal, muito importante. Ela tem o poder de alavancar muitos comportamentos. Mas eu acredito, Caio, que quando você vai fazer o coach, você vai para uma imersão. Você vai primeiro para a sua imersão. Sim. Sim. Essa formação é para você.
Mas Acima de assim qualquer como coisa. qualquer processo de imersão, ele vem com uma catarse, né? Uma catarse. Então, Disso que eu tô falando. Tem Vem aquele essa catarse. Isso. E isso é até uma questão espiritual daquela pessoa. Ela tá se encontrando com ela tá aprofundando de alguma forma ali com as suas questões. Só que se você não mantém esse processo na continuidade, assim, a tendência é se estacionar ali e você esquecer. Não, E mas continuar na tua visão vida. de vocês, psicólogas, assim, a gente, sei lá, faz terapia por muito tempo pra ter essas catarses, assim, que é um processo de construção. Aí você vai... Eu não tô falando só de um treinamento, tá? Eu tô falando de vários rolês, qualquer assim, que as ferramenta. pessoas Aham. têm essas coisas, essas informações de maneira muito rápida. Não impacta? É assim, não é perigoso? Se ela não tiver um respaldo depois. Entende? Muito. É nisso que eu quero chegar. Tipo. Você já sabe no que eu quero A chegar. realidade é que o coach jamais vai substituir um psicólogo. Nada vai. Exato. Nem coach, nem medicina. Porque é muito interessante, né, Estela? Então, e você provavelmente tem, assim como eu, pacientes que estão há anos em processo com você. Sim. Tem fases que essa pessoa some, aí ela volta. Tem pessoas que são persistentes, outras... Melhor, assim, você faz 1 mês, 2 meses de terapia, vai ter uma melhora. Sim. E aí, o que acontece com alguns? Ai, Ai, esse dá sarei, alta. tô curado, vou embora. Eu tô ótimo, Eu tô seria ótimo. essa pessoa. Né? Aí ela passa algum tempo, o primeiro gatilho, né, do conflito que surgir, ela vai falar, opa, peraí, não, eu acho que eu não tô preparada do jeito que eu acreditava, né? Isso. É porque a gente vai abrindo a consciência, aí você Isso. começa a conseguir enfrentar alguns desafios. Só que a vida, ela é assim, você só tem que afundar, né? Não tem como, é verdade É isso. verdade. Porque você conseguiu ver algumas coisas, daqui a pouco tem outras que você vai precisar ver. Isso, é porque eu sempre ilustro muito a nossa vida, né? Não tornando isso simplista, mas é um pêndulo. Você, a hora tá aqui em cima e você tá vendo tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso. Aí você fala, puxa, tô no meu melhor. E está mesmo, porque a vida é um estar bem, é um passar por uma catarse depois para você aprender novas coisas. Sim. E quando o pêndulo desce, você tá vendo descer. O que você precisa? Olhar para aquilo e falar, olha, tá chegando um outro momento para mim. E agora eu preciso usar essas ferramentas que eu aprendi, porque o coach, ele sempre coloca para você o que você vai iniciar e manter. Então, se você vai iniciar, ok, mas você tem que manter. Porque o manter é que vai fazer com que, como a Ju disse, você prosseguir. A constância. É a constância, porque senão é mais uma ferramenta que você vivenciou aquele momento, e é bem como o Caio falou, que você tá lá na imersão, você fala assim, nossa, eu tô me vendo. Nossa, que sentimento Fez bom. super sentido naquela hora. Fez. E é maravilhoso, né, Caio? Você se sente pronto para sair pro mundo e conquistar o seu poder pessoal, entendeu? Sim. Só que depois você vai vendo que as coisas vão se acomodando, vai se decantando. E é aí que mora o grande desafio, que é você poder olhar para si e falar qual vai ser a minha constância nesse aprendizado. E aí, se eu carrego algumas questões que estão no âmbito da psicologia, né? Estão no âmbito da psique, você não vai conseguir sozinho, só com o coach. Sim. Você precisa ter um desse acompanhamento profissional, do psicoterapeuta, do psicólogo, para quê? Para que ele te dê a condição, que é isso que nós fazemos, dar a condição para que a pessoa tenha o autoconhecimento, que ela vá para a profundidade. A própria constelação, quando você faz ali uma sessão, muitos conteúdos são acessados e várias coisas vêm à tona. Se aquela pessoa não tem um acompanhamento depois, porque assim, eu percebi várias coisas aqui, mas o que eu faço com isso agora? Exatamente. Eu vi um monte de A constelação coisa. também está no mesmo caminho do coach. As pessoas podem ir lá fazer a formação. E é o que a Ju acabou de dizer. E aí depois, quando aparecem as questões, como elas serão cuidadas, porque elas precisam, porque senão você fica com mais algo ali na tua vida
né, gritando para você. Isso aqui que você identificou aqui na constelação, como que você vai lidar com isso? Exato. E é verdade, porque É o que a depois gente que tava você... falando. Eu conversei com a Ju sobre isso esses dias, né? A gente tava falando Essa caixa tá escondendo a Giovana, eu tô assim, ó. É pra não ficar com muito reflexo, né? Se eu tiro na câmera. Até esqueci que eu ia falar. Mas era alguma coisa sobre isso. Porque assim, depois que você vê, não dá pra desver. Entendeu? Não desver, Depois que eu né? vi um negócio ali, uma questão com meu pai, com a minha mãe, não tem como eu esquecer aquilo. Então vai ficar ali, martelando. E aqui, você não vai resolver isso aqui? Você não vai resolver isso Vai aqui? e volta, né? Fica rodando e pensa em círculos. nessa questão que você tem. Né? Quando você percebe, quando eu fiz a minha análise transgeracional da minha família, eu pude identificar alguns pontos que eu estava carregando e que me marcavam profundamente, principalmente na minha relação com meu pai. E eu precisava olhar para aquilo e fazer algo, né? Claro, eu tenho meu conhecimento, mas ainda assim eu não me basto. Não. Sim. Eu preciso ouvir de um profissional que me ajude, que me dê, assim, a condição para, né? E foi o que eu fui buscar. Até porque às vezes aquela coisa fica rodando, você sabe que ela tá ali, mas você fala assim, puta, se eu mexer ali vai doer, vai me incomodar, até arrumar bagunça, né? Então dá umas... E aí você... É o que o Fernando falou. Então até arrumar bagunça. Então, tipo, Bagunça. aquilo ali já tá ali. Eu sei que tá ali, mas deixa ali. Vamos lá, vamos seguir. E é muito E é o o que as pessoas conforto, fogem né? por causa disso. E é um conforto. Você tá vendo, tá ali, mas tipo, tá confortável assim. Se mexer, não vai mais. Vai me tirar do conforto, eu não quero mais, né? Exatamente. Porque durante o processo, quando você inicia a terapia e aí você tá ali vendo um monte de coisa, tirando um monte de coisa do lugar, jogando fora outras, parece que tá pior, parece que fica pior do que antes de fazer terapia. E muitas pessoas não aguentam. Fica E elas insuportável, fogem. né? É a dor, né? Você tá na dor. Só que você precisa cuidar, porque senão ela vai ficar ali a vida toda. E assim, a gente usa, né, dentro do nosso trabalho, é gostoso ilustrar para as pessoas entenderem. Eu sempre falo assim, ó, olha para um armário que precisa ser cuidado. Você gosta daquele armário, mas ele já está desgastado, está entulhado de coisas. E você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que ir lá, abrir esse armário, tirar tudo e aí começar um processo diferente. Primeiro tirar. Uhum. Tirar parece fácil. Então tá, vamos tirar. Aí você tira tudo, não olha para as coisas, olha para o armário agora. E você vai falar, nossa, ele tá descascado, ele tá quebrado, ele tá trincado, ele tá Com precisando... a porta caindo. Tá caindo. Quem é esse armário? É você. É você precisando olhar para você. E depois você vai olhar para tudo que você tirou. O que serve? Então, isso aqui serve, é importante. Olha o que eu tô carregando. Isso aqui tem utilidade para minha vida? Quanto tempo isso está guardado aqui e entulhando o meu armário, não tendo lugar para coisas novas? Que é bem o que a Gi falou, né? Você tem que desarrumar para poder arrumar. E é difícil fazer isso. Mas quando você faz, e aí é que existe um ponto crucial. É alguém que te ajude a olhar para todas essas coisas para que você possa organizar da melhor maneira possível. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Que aí alguém de fora vai ter que ir trazendo ali pra te ajudar a montar. Te ajudar. Né? E aí você vai colocando. Então aí você vai olhar, o armário já tá bonitinho de novo, que é um desafio, porque como a Ju falou, você vai mexer e aí a pessoa fala, acho que eu não quero continuar não, tá mexendo muito. E falando sobre isso, né, sobre essa questão do desafio de se desenvolver, de aceitar essa transformação, a gente vive uma época onde as pessoas, elas preferem, como que eu posso dizer? Elas preferem abafar os sintomas com medicação, com remédio, do que falar sobre eles. Isso. Como que você vê isso? Ainda um preconceito que ainda existe em relação a assumir que precisa de terapia? É porque as pessoas, né, elas foram no inconsciente coletivo, existe aquela máxima, né? Olha, você toma um remédio que tá tudo bem com você. Vai resolver. Vai resolver, você dorme, né? Cura. Acorda, tá curado, né?
Nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Não é verdade. Porque o remédio, ele vai te dar um conforto químico. Mas, na verdade, tudo aquilo que está dentro do armário permanece no armário. Então, a resistência, ela vem por uma cultura, né? Colocada aí no inconsciente coletivo das pessoas. E cabe a nós e a todos os que passam pelo processo da psicoterapia poder compartilhar. Eu falo que a melhor forma de você quebrar com um paradigma é as pessoas que vivenciaram e conseguiram fazer uma trajetória e têm suas histórias de vida, né, escritas, né, com a sua própria mão, porque você tem a sua condição de escrever sua própria história. O palco da vida é seu, você tem que protagonizar, não são outras pessoas. E quando a gente consegue que isso seja compartilhado, multiplicado, você vai vendo isso ser quebrado. Porque as pessoas olham e falam, puxa, o que aconteceu com você? Dá um despertar coletivo, né? É o despertar coletivo. Mas as pessoas carregam muito, né, dentro de si essa marca de que o psicólogo, mas eu vou lá contar meus problemas. Não, mas eu não tenho problema na cabeça. Sim. Né? Sendo que o problema está e tá tudo bem cabeça, tomar remédio. Né? É assim, e tá tudo bem. É tão insano a gente pensar assim que as pessoas preferem colocar uma química dentro do organismo do que conversar. Do que você dialogar, né? De despertar. Do que colocar pra fora, tentar colocar pra fora o que você tá sentindo. É que às vezes falar dói, né? Porque quando você fala, você traz pra consciência, né? Sim, você se escuta. Exato. E, gente, não é simples esse negócio. Não é simples, mas o feedback que vem logo em seguida é muito bom. Porque a melhor coisa dentro do processo terapêutico é quando nós estamos lá e a gente já identificou alguns pontos. Mas é necessário dar a liberdade para que o seu cliente, né? Porque ele não é um paciente, ele é um cliente, porque ele não está passivo ali. Ele é um cliente buscando. E o mais gostoso é quando ele chega naquele ponto e fala, é isso, você chegou. Como assim eu cheguei? Era sobre isso. Percebe? Olha a tua fala, presta atenção. O que você disse? Tá aí o ponto. Verdade que é isso, verdade que é isso. É aquela luzinha brilhante no fim do túnel, né? E o mais prazeroso para nós, né, Ju, é quando o seu cliente sai e fala assim, eu tô saindo daqui melhor do que eu cheguei e eu estou vendo, eu visualizo aquilo que é importante para mim agora. Eu me sinto capaz de gerenciar, né? A autogestão hoje é um grande desafio, né? A autogestão é um desafio. Nem se fala. É muito, muito complicado. Porque a gente vende... as pessoas que estão nesse processo de se conhecer melhor, elas vão tomando responsabilidade de si. Mas a gente vem de uma forma de pensar. Desde os nossos pais, avós, que assim, se tem alguma coisa errada comigo, a culpa é sua. Sempre tá colocando a culpa em alguém, sempre tá justificando, né, os erros na outra pessoa. E eu vejo que isso tá mudando justamente por esse monte de formas de se autoconhecer, de terapias que estão, né, tá um boom hoje. E porque 50 anos atrás não era assim. Exatamente. E aí o que a gente precisa olhar é para nossa arrogância. Que arrogância é essa? Não ser arrogante com o outro. É a arrogância. Fantástico, porque a gente tá falando, né? Parece que sempre chega depois. Na arrogância, na vaidade. Veja bem, a arrogância é de você achar que você não precisa, que você dá conta. E não é verdade. O que eu mais preciso é do outro. São das pessoas, são de pertencer, né? A lei da ordem e do amor fala do pertencimento ser necessário para nós. A primeira lei é o pertencimento. E quando tem quais são as emoções incompletas dentro disso, do sistêmico? É a vaidade, o orgulho e o egoísmo. São emoções incompletas. É o voe, né? São vaidade, vaidade, orgulho. Só que esse voe, né? Cai de bico depois. Voe pro rochedo, né? Então é uma emoção incompleta. Porque nós estamos ligados a isso, a minha vaidade. E hoje nós temos é primitivo, né? Não foi desenvolvido, não foi... É uma emoção primitiva ainda. Onde você ainda não conseguiu achar caminhos para lidar com aquilo, para olhar.
E aí, de repente, você se vê sozinho e, ao mesmo tempo, necessitando que alguém te veja. Olha que dicotômico que é isso, né? É aquele momento que você tem que mostrar sua vulnerabilidade, né? Ninguém gosta de mostrar vulnerabilidade. É mesmo, Giovana? Eu não sei. É que essa palavra é uma palavra bonita, entendeu? Eu quis falar só porque... Eu quis falar só porque é bonita, que acredita e tem me perseguido muito. Mas é que, assim... Mas brincadeiras à parte, mas é real. Quando a gente fala disso, da vaidade e tudo, na realidade é eu encaro, tá? Como uma proteção de não querer ser vulnerável. Porque se eu dependo do outro pra identificar alguma coisa dentro de mim, eu tenho que primeiro mostrar que eu sou vulnerável e tô fragilizada em algum ponto ali, né? Por isso que é incompleto, né? Porque você se prende dentro daquilo que... do seu eu. Ah, estou presa em mim mesma. Mas espera aí, se eu preciso, né, de liberdade, eu preciso me libertar de coisas que me impedem de ser de verdade aquilo que eu quero ser. Então, é muito A gente difícil. vive um paradoxo, na verdade. Vive. Que, assim, a importância de você entrar dentro de si, de se olhar, de se conhecer, mas, ao mesmo tempo, a transformação, ela também vai acontecer a partir do encontro com o outro. Tem coisas que a gente não vai conseguir se transformar só olhando pra gente. Exatamente. Então é um paradoxo total, assim. Que aí vem as emoções completas, né? Que é a gratidão, a compaixão, o respeito, o amor. São sentimentos mais nobres, mas para pensar no significado de cada uma dessas palavras. Como é difícil. A gente, hoje todo mundo vira e fala gratidão, gratidão. Tá na moda, né? Ai, tá na moda esse negócio. Então, a gratidão é ser grato, é sentir a graça, né? A compaixão é poder... E não é só compaixão do outro, é compaixão por você também. Autocompaixão também. É, você ter autocompaixão no sentido assim, eu mereço acolhimento, eu mereço ser visto, eu mereço ser abraçado, ser compreendido, eu mereço chorar, eu mereço trazer a minha fragilidade. Sim. E o mais difícil é trazer a fragilidade. Porque te coloca assim, nossa, principalmente para nós psicólogos, nossa, você é psicólogo e tá vulnerável, tá frágil? Claro que eu estou. O médico tem febre, o dentista tem dor de dente. Sim. Né? Exatamente. Todos nós temos a nossa vulnerabilidade e ela é importante ser reconhecida. Afinal de contas, somos seres humanos, né, Somos gente? seres Antes humanos. de ser psicóloga. Qualquer coisa. Que maravilhoso, né? A coisa mais maravilhosa é dizer, eu sou pessoa. Sim. Né? E nós ouvimos das pessoas, da família, né? Às vezes os filhos falam assim, nossa mãe, mas você não é psicóloga aqui? Eu falei, não, eu sou mãe. E mãe é chata, mãe exige. Vocês que lutem. Vai à luta, meu filho. Né? Mas é implícito uma marca, né? Em todos os profissionais, né? Vai lá o arquiteto não fazer direito. Ah, mas você é arquiteto. Você não pode errar, não pode falhar. A gente pode, né? Porque somos seres imperfeitos. E não vai dar para ser perfeito. Sinto muito. Não vai dar. Não vai dar. Não vai rolar. Nesse momento aqui, não. Nesse momento, nós vivemos nossas imperfeições. E o mais legal disso é poder olhar e dizer assim, olha, aquilo que não encaixa em mim, eu encontro em alguém. Eu encontro na Ju, que tem uma habilidade que eu não tenho, uma competência que eu não tenho, no Caio, na Gi, enfim, nas pessoas. Sim. Então esse é o grande desafio, a gente tirar a arrogância, né, e colocar outra coisa no lugar que é a compaixão, o amor, o respeito, tudo isso, são sentimentos nobres. E se colocar sempre nesse lugar de estou aprendendo. Estou aprendendo. Estou sempre me desenvolvendo, aprendendo. A gente nunca vai chegar no patamar de já saber tudo, de tô no topo. Não tem esse lugar. E é maravilhoso, né? Eu me lembro assim, na escola, eu era coordenadora dos pequenininhos, de 1 aninho até 5 anos. E às vezes eu sempre estava com eles e ia tomar lanchinho com eles, com as minhas professoras. A gente sempre compartilhava e é bem isso mesmo. Há situações em que a criança ela age de forma tão natural num comportamento que você olha e fala, nossa,
Isso é tão maior do que eu, que sou, né, uma pessoa experiente, vivida, madura. E aprender. O aprender a aprender é o desafio humano. Né? É estar atento, né? Porque às vezes a gente também fica... eu sou imperfeito mesmo e ficou com Deus. Se entrega. E não é assim também. Tipo, o constante movimento de tudo, né? De autoconhecimento, de troca com os outros. E tudo isso que faz a gente crescer e tentar melhorar. Porque, assim, bom... a gente não vai ficar. Mas eu tô amando os seus apontamentos hoje. Eu espero que você esteja ouvindo o que você tá falando. Gravando? Tá sendo gravado. E o maior medo que nós temos é de fracassar, né? Sei. Nossa, fracassei. Mas há tempo para tudo na nossa vida. Até pra gente olhar para os fracassos da vida. Para te fazer mais forte, para te trazer para a vida de um jeito diferente, né? Todos nós vivemos e vamos viver nossos momentos que o pêndulo tá lá embaixo, tá demorando a subir de novo, você fala, nossa, será que não vai? Será que não vai subir, gente? Tô tão afim de olhar, né? De novo, ver o horizonte de uma forma diferente. Aqui eu tenho que ficar só olhando esse pedacinho, mas ele faz parte. E nessa fase que o pêndulo tá lá embaixo, é a fase onde a gente acha que todo mundo é melhor que a gente. Tá todo mundo bem e eu tô aqui, na merda. Você fala, nossa, por que eu tô aqui, gente? Fiz tudo certo. O que aconteceu comigo? Desolada da Giovana. Mas Ju, não, só que sobe não. o seu um pouquinho. Eu não me identifiquei com essa fala. Só que não, gente. você tá ali porque é preciso que você perceba o quão importante é estar ali. Porque aquilo que tá na tua vida parecendo derrota é o que vai te fazer forte para novos olhares, para uma retomada intrapessoal, né? Para olhar para si mesmo, porque a gente vai, né? A gente vai. Eu, na minha trajetória dessa minha vida, eu sempre fui muito prestativa, né? Até eu fiz um teste aí dos sabotadores e lá dava pra mim. Ai, nem quero fazer esse teste. Hiperrealizadora e prestativa. E eu olhei e falei, nossa, é sobre isso. É do Enneagrama? Não. Porque eu sou a prestativa do Enneagrama, gente, tipo 2. Gente, Verdade. eu adoro esses testes desde a época da Capricho. Da Capricho. E aí a gente cresce e Mas, vai gente, o fazendo Enneagrama esses outros. Ele tem, né? É científico. Tem, o mas pessoal tá- parecido. O que eu fiz é de um mentor que ele fala só sobre sabotadores. E aí aparece o nome. Você já vai querer saber o nome da pessoa pra dar uma pesquisa. Vou passar Qual é o pra teste você, da cara. Capricho? E aí você tem 9, nós temos todos eles, né? Então tem o exigente, tem o crítico, e aí a gente para olhar. Aí quando você vai ler sobre aquilo, que discorre um pouquinho, você precisa estar aberto para você falar assim, tá falando sobre mim. Sou hiperrealizadora, sabe? Eu faço, vai assumindo. Eu assumindo. faço, pode jogar aqui que Pode eu vir dou que eu conta. tô, né, que eu tô fervendo. Só que aí as coisas vão pesando na nossa vida. E o mais importante é esse momento lá embaixo do pêndulo. Tem lições que só o fundo do poço pode ensinar. Já escutaram essa? Só estando lá embaixo pra você parar e Meu brilho analisar. já sumiu, já, gente. Ah, o meu já tá até decorado. Aproveitei que eu sou arquiteto, tô bem Isso aqui aí, no cara. fundo, entendeu? Deu uma Pintei umas repaginada. paredes desse poço. É isso. Mas tem que olhar e falar assim, tem luz lá em cima, vamos lá, vamos Segue encarar. a luz. Segue. É respirar fundo, rezar uns 10 Pai Aí Nosso. quando começar, sabe aquela historinha, né? O cavalo caiu lá no poço. Aí começaram, ele não vai sair, não tem jeito, vamos jogar terra, enterrar ele vivo. Aí foi caindo terra nele, ele foi se incomodando com a terra, se sacudindo. Ele falou, opa, peraí. Se eu me sacudir, a terra vai embaixo. Pode E eu vou jogar, subindo. joga a terra aí, gente. Joga que eu tô pronto aqui pra sair. E o que ele fez, né? Ele foi sacudindo, porque é o que a Ju falou, você se sente a pior das pessoas. Todo mundo tá bem, menos você. Não, você é. Eu sou a Estela, você é a Gi, você é a Ju, você é o Caio. Você não tem ninguém pra ser você.
Então, olha pra você. Porque se tivesse, a gente já tinha terceirizado. Coitada dessa pessoa. Você ia falar, vai, Eu já tinha toma um pouquinho. Eu já tinha passado o bastão pra ela. Cuida da minha vida que eu não tô dando conta, não. Mas, né, tudo tem a sabedoria. Então, a vida vem e vai jogando a terra. E sacode. Fala, peraí, vou sacudir, porque eu não tenho que carregar isso. Só que isso é uma tomada de consciência. É a autoconsciência, porque vem os medos, né? E o medo, ele tá no nível psicológico. Então, é a sua mente dizendo pra você que você é aquilo que você não é. Pra que isso possa... Contando aquela historinha bem trágica. Bem, olha, tá vendo? É isso, ó. É sobre isso, tá... Aí tem você lá na sua autoconsciência de quem realmente você é. E para você vencer essa mente que mente para você, você precisa trazer a luz da consciência. Falar, opa, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir meu livrinho aqui que eu protagonizei, escrevi. Eu escrevi minha história. Poxa vida, eu tenho escrito essa história há quanto tempo? Eu fiz coisas. Aconteceram coisas. Eu superei coisas. Né? Eu aprendi coisas. Então, deixa eu abrir. E é a tomada de consciência. E essa tomada de consciência, ela fortalece. E aí ela fala para essa mente aí, peraí que você não vai me vencer, não. E essa tomada de consciência, gente, é um interruptor por dentro, sabe? Da cabeça. Ninguém pode ir lá e acender a luz pra você. É só você. Não dá. Não, e não tem psicoterapeuta, não tem Jung, não tem Freud. Pode ser o melhor do mundo. Não tem ninguém. Não tem milagre. Não tem milagre. Tem vontade de olhar pra si. Né? E de não negociar com você uma autossabotagem. E é você falar, vou fazer. Ô, Estela, e assim, quando a gente traz essa consciência, quando a gente sai desse piloto automático, essa tomada de consciência mesmo, qual é a importância dela para os nossos sonhos? Qual é a ligação dela para os nossos sonhos? Quando você tem a tomada de consciência, você percebe que a força para alcançar seus projetos, seus propósitos, eles ficam muito mais evidentes. E é até possível você visualizar aquilo que você tem condições ou não tem, né? Porque a tomada de consciência mostra tudo que você é em todos os aspectos. Não é só o lado bonito. É o lado daquilo que você não tem. E que nós não temos mesmo. Não dá para ser tudo, né? Sim. Eu sou boa numa área, mas pede pra Estela ir pra burocracia pra ver o que acontece. Uma coisa interessante disso, né, que a gente tá falando aqui sobre o sonho, sobre a importância do sonhar. Muitas vezes essa habilidade de sonhar, ela é interrompida lá na infância. Na verdade, na maioria das vezes. Na né? maioria. E você que trabalhou muito com criança, com educação, o que a gente pode fazer pelas crianças para que elas acreditem um pouco mais nelas e que elas podem alcançar? Na verdade, Ju, eu percebo que é uma mudança comportamental dos pais, da escola, da maneira como a gente traz essa história de educar, de ensinar. É diferente você pegar uma criança que se sente não capaz de fazer algo ali na escola. Então, ela olha para o amiguinho, né? Um exemplo bem claro que a gente percebia assim. Ah, tia, mas ele consegue fazer rápido, eu não. Mas a gente não vê só criança fazendo isso, né? A gente leva isso para outras comparações. Porque tá lá na infância, né? Você traz isso é generalizado para a vida. Aí, o que é importante? É trazer essa criança e fazer ela olhar para ela mesma. Olha para você. Então, vamos lá. Ju é a criança. Fala assim, Ju, olha para você. O que você sabe fazer? Ah, tia, eu sei desenhar. Você desenha bem? Eu desenho. Faz um desenho para mim. Nossa, você desenha. Olha os detalhes do seu desenho. Olha, a sua amiga Gi, que você disse que faz tudo rápido, as continhas. Ela sabe desenhar? Não, tia, ela não sabe. Ah, então você tem algo maravilhoso aí que ela não tem. Por que você não usa esse conhecimento que você tem e se esforça para aplicar isso na hora de você fazer sua conta? E é mágico, viu, gente? Porque quando você estimula, né? O crer em você,
Nossa, é maravilhoso. Você traz para aquela criança a força que é dela, não é do outro. Você não tá dando força, você só tá fazendo Você com tá que fazendo ela... brotar aquilo que é dela, né? Eu tive uma aluninha lá, ela tinha pavor, assim, sabe? De quando começava a fechar o tempo, a chover, porque a mãe falava para ela, olha, vai chover, vamos fechar tudo, porque instalando o medo, Sim. a insegurança. Quando ela via, ela ficava apavorada na escola, mas era um pânico absurdo. Ela tinha reações fisiológicas. Tadinha. Aí ela vinha, ela grudava, ela não desgrudava. Aí um dia eu falei para ela, vem cá. Vamos fazer uma coisa? Vou te ensinar algo. Você tem muita força aí dentro. Tem um gigante aí. Um gigante de força. Ai, tia, não tenho. Eu tenho muito medo. Não tem, não Eu falei assim, tem um gigante do medo também. Mas aí nós vamos olhar para qual deles você quer dar mais energia. Pro gigante da coragem ou pro gigante do medo? Mas como eu faço isso? Eu falei, então Qual, agora Caio? você vai... Qual gigante? Você vai pensar numa coisa horário. que te deixa muito feliz só de pensar. Gente, ela olhou pra mim e falou assim, gelatina. Eu falei, gelatina te deixa feliz? Eu amo gelatina. Ela é colorida, eu gosto, eu amo gelatina. Ok. Então diz pro seu gigante da coragem, vai gigante, gelatina. A gente ama gelatina. A gente não gosta das nuvens, a gente gosta da gelatina. Vamos lembrar Vamos da pensar gelatina? na gelatina. E olha, ela tinha na época 7 anos. Ela já estava com 12. E quando vinha o temporal, ela falava para mim, Estela, eu lembro da gelatina e eu me sinto confortável. Olha só. Eu sinto que eu posso. E É o várias significado outras coisas. dela. Então, é muito daquilo que a gente traz. Então, se você traz e diz assim, ai, mas eu não tem problema, não vai acontecer nada. Ai, pra que ter medo? Você não tá trabalhando com aquilo que tem dentro da criança. E não tá validando também, Você não tá né? validando. Aquilo que a Então, criança dentro traz. da escola, dentro de casa, a gente precisa ensinar aquilo que a gente precisa crescer para aprender. Tá errado. Vamos ensinar agora. Vamos Você não tem ensinar. que falar assim, ah, você é chato. Posso estar falando, você é chato. Não, é dizer assim, Ju, por que você agiu assim? Esse comportamento não é legal. Você é assim? Não, eu não sou. Quem é você? Desde pequeno, você tem que ensinar quem é você. Pra você chegar na vida adulta e saber quem você é de verdade. Sim. Eu Por tô isso- vendo assim a Giovana, telas azuis, fumaças. Não, é porque quem é você é uma coisa que sempre me perseguiu, assim. É uma fala que sempre me perseguiu. E que por muito tempo era muito doloroso eu olhar pra quem eu era. Porque assim como a gente tem as nossas coisas boas, a gente também tem as nossas Sim. sombras, né? E quando você se pergunta isso, você tem que colocar tudo. É literalmente tudo exposto. Tanto o seu positivo quanto o negativo. E é desafiador acolher, né? Muito. As faltas, as sombras, as coisas que não são legais e que tudo bem, tá ali. A gente tem que aceitar e tentar melhorar aquilo ali, mas faz parte, né? Então quando você fala isso, eu falo, meu Deus. É porque para a nossa sociedade, a nossa cultura, é difícil falar tudo bem para aquilo que não é bom nas pessoas, porque a gente quer o melhor das pessoas. Sim. Você não quer olhar para aquela pessoa e ver que ela tem um lado difícil. E as ela pessoas se não querem encaixa. mostrar o seu lado difícil também. Porque elas vão ser rejeitadas. Porque elas vão ser rejeitadas. Porque elas vão ser Aí a gente excluídas. fica vivendo num teatrinho, onde E aqui- todo mundo finge que é outra Isso. coisa. E aí aquele teatrinho é só um palco, né? Assim, uma folha que se chover, se acontecer algum temporal ali, aquilo Desmorona. desmorona. E você sofre porque você não pode mostrar. Você não pode mostrar. Ah, então tá, eu sou teimosa, eu sou irritado, eu sou mal-humorado.
Quando eu acordo, eu não posso, eu tenho que acordar sorrindo. Ai, gente, o que acontece? Acorde e sorria. Só que dentro de casa a gente não consegue fingir. A gente finge pra quem tá fora, né? Pros nossos amigos. Isso, porque lá trabalho, quem trabalha dentro é com mais fácil, né, expor. Só que aí quem tá dentro fala assim, ninguém te conhece, né, pra te suportar. Exatamente, mas aí dentro de casa, onde você tem essa intimidade com as pessoas, gente, conversem. Falem dos seus medos. Porque quando a gente fala do medo, ele automaticamente já fica menor. Diga do que você precisa. Porque o assustador, né, é justamente a gente pensar sobre ele. E aí quando você fala, ele já diminui. E as pessoas não conversam. Ou se conversam, falam de outras coisas. E se falam de alguma coisa que você expôs de si mesmo, vem e te ataca, né? Então, é um aprendizado. Tenham amigos pra conversar. Se você não tem amigos com quem você pode falar sobre certas coisas, porque talvez essas pessoas não entendam, procura ajuda. Procura uma pessoa que vai te ouvir tecnicamente, de outro jeito. Com certeza. Mas assim, nós não somos amigos, né? E a gente tem cada papo, assim, claro que é muita brincadeira, muita zoeira junto. Mas a gente fala sobre coisas, assim, muito profundas. Muito profundas. E é bom. E isso ajuda muito a gente. Não é bom? Pelo menos pra mim, ajuda muito. Tem momentos que você sai e você fala, ai, que bom que eu pude compartilhar. Eu me lembro na escola, porque é um ambiente que exige muito, né, dos profissionais. Você vivencia muitas coisas. Você vivencia a dor da família. A família traz para você os problemas do dia a dia. Então, quando você compartilha e às vezes só um abraço, só um dizer, posso dar uma palavrinha com você? Nossa, aquilo já é confortante. Então, o grande desafio da vida é que nós tenhamos essa vontade de não esconder o que a gente não tem de bom, mas sim olhar e falar, olha, não é bom, mas eu posso fazer algo com isso. Mas eu só posso mudar se eu reconhecer que não é bom. Exatamente. Se eu reconheço e não tenho medo de reconhecer. Diz assim, não é bom isso em mim, não é. Eu preciso desenvolver. Vamos lá, bora lá. Né? É ouvir quando o outro fala, olha, faz essa jornada aí que pode te ajudar a ser melhor. Olha para isso com carinho, se respeite. O autorrespeito é fundamental. Faz de nós pessoas melhores. Né? Ai, gente. Vários muita tapas coisa. Na cara. Eu tô aqui de tela azul até agora. Né? Ai, Estela, a gente ficaria a tarde inteira falando da vida aqui. Todos nós, né? Sim. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito. Bom, para quem acompanhou, vamos procurar nos conhecer. A terapia eu acho que é algo essencial. E para todo mundo. Porque somos bichinhos complicados, eu diria. Faz a diferença, né, gente? Faz a diferença. Para nós, né, que somos os profissionais da alma humana, também é um aprendizado. Na minha trajetória de vida, isso é algo que eu gostaria de deixar aqui. Eu aprendi muito a ser pessoa com as pessoas que vieram até mim. Porque todos nós trazemos coisas importantes para a vida um do outro. E para mim, a vida profissional, estar com as pessoas me trouxe conhecimento, me trouxe aprendizado, me fez uma pessoa melhor. Eu me sinto melhor em muitas coisas da minha vida. Né? Me tornou uma pessoa com um olhar privilegiado. Eu me sinto privilegiada em perceber as pessoas, em sentir as pessoas. É interessante porque parece que as pessoas que nos procuram, elas estão passando por coisas parecidas com a gente, em várias fases. E aí você é obrigada a encarar suas questões. Às vezes você tá querendo fugir e você é obrigada, porque tem outra pessoa que tá todos os dias falando da mesma coisa. E é isso, eu acho que cada psicólogo tem os pacientes, né, os clientes que ele precisa. Que ele precisa, é verdade, vem de encontro. Quantas e quantas, né? São, imagina, 25 anos, quantas horas, quantas histórias, quantas dores, mas também quantas conquistas, vitórias, aprendizados das pessoas, né? E é bom olhar para vidas que você fala assim, puxa, que legal. Eu contribuí, mas ela também contribuiu para minha Sempre. Para minha história. Sempre. E é muito prazeroso. E eu queria te agradecer por ter contribuído. Muito. Foi maravilhoso, Ju. Maravilhoso, Gi. Que bom. Obrigada.
Fiquei muito feliz. Por essa Obrigado contribuição mesmo. gigantesca, né? Que... Vocês são incríveis, é muito bom ver pessoas interessadas nas pessoas. Porque você não precisa ser só um profissional, Sim. né? Interessar-se pelo outro é a diferença hoje. As pessoas estão necessitadas de gente que queira ouvir, que queira acolher. E vocês, né? nesse Ai, trabalho obrigada por maravilhoso. dividir com a gente sua experiência, seu conhecimento. Muito bom, seu tô amor, feliz. porque você é um doce. Ah, obrigada, E é gente. isso. Mas tem uns azedos aqui, os amargos. Ai, não, sempre né? tem. Né? Tem aqui, ó, os amarguinhos de vez em quando. Normal, todo mundo tem. Mas é um prazer. Caio, muito bom. Muito bom. Adorei vocês. Obrigadão. Obrigada. Um ambiente muito gostoso. Que bom. É Bom, isso, gente. Até a próxima. Ficaremos por aqui. Sigam nossas redes. Instagram. Continua. Instagram, Spotify, a gente tá em todas as plataformas digitais. Quase todas. Apple ainda não. Apple, ajuda a gente. Ajuda nós aí a verificar o e-mail. E esse é o primeiro episódio que estamos de cara nova, gente. Ai, gente, muita emoção. Comentem aí o Lindo. que vocês acharam desse novo layout aí do Sonho Falado, porque aos pouquinhos a gente também arruma aí esse podcast. Então é isso, galera. Comentem. Um beijo. E ficaremos aqui até a próxima. Beijo, Tchau, gente. Gente. Tchau. Tchau, tchau.